A paz de Cristo Jesus a todos que curtem esse vídeo neste canal. Iremos publicar mais uma palavra das Sagradas Escrituras, decorrente a um estudo que estamos lançando vídeos neste canal a respeito do livro aos Hebreus, que ninguém sabe o seu autor, nenhum teólogo sabe quem foi que escreveu esse livro. Vamos ler agora o capítulo de número 9 e o primeiro versículo a seguir, com a ajuda do Espírito Santo. Que Deus fale ao teu coração e à tua mente através das Sagradas Escrituras. Creia no arrebatamento, creia em Jesus Cristo. Prepare a tua alma e acredite na morte e na ressurreição de Cristo. Vamos ler com a ajuda do Espírito Santo. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, aonde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Pois por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da lei ou da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório dessas coisas. Todavia não falaremos agora promenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes não tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Vamos observar bem esse versículo de número 9. Medite nesse versículo. No capítulo 1, versículo 5 de Tiago, peça a sabedoria a Deus, que Ele dá e não cobra nada, os quais não passam de ordenâncias da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, vem o Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o amor e mais perfeito tabernáculo não feito por mão de homens, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os sacrificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aqui nesse versículo de número 14 tem um ponto de afirmação. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebem a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados,
Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortes, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue de bezerros, bodes, com água e lã, tinta de escarlate e isópogo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, e assim como aos homens será ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aqui esse versículo cabe muito para as pessoas que praticam o ocultismo e são chamados espíritas. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado ao que os aguardam para a salvação. Que Deus abençoe a tua vida. Medite neste capítulo de número 9 do livro aos Hebreus. E que o Espírito Santo fale ao teu espírito agora. E você possa ter uma boa interpretação das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a tua vida. Creia em Jesus Cristo.